Bom dia. Desculpa o atraso, deu alguma coisa esquisita aqui no meu Zoom, no arquivo, né? E eu não sei, não apareceu o normal para abrir, né? Paciência. Paciência. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo certo? Deixa eu abrir o bate-papo aqui. Participantes. Pessoal, são 10h18 já. Daqui a pouco a gente vai começar a aula, né? Mas assim, não sei se vocês querem comentar alguma coisa, mais uma vez, né, perguntando, né, do trabalho de você. Eu voltei a gravar, então agora eu vou começar a aula propriamente dito e mesmo esquema das outras vezes. Eu vou deixar aberto, né, ali a sala, participantes para os ingressantes, e de outro lado, eu vou colocar aqui para vocês, sempre vou deixar aberto o chat, vou colocar o chat sempre à disposição para vocês colocarem questões, dúvidas, porque às vezes assim eu me entusiasmo no raciocínio e o fluxo vai. Então, se tiverem alguma questão, por favor, daí vão me colocando, certo? Tá bom? Professor, Diga. na última semana, que é de leituras, aí no caso, que é do dia 28, não seria interessante a gente fazer na segunda-feira, acho que é Vidas Secas, o último, né? E aí na quarta a gente faz um dia para todo mundo tirar as dúvidas do trabalho, após todas as aulas das leituras? Tá, a tua sugestão é a gente inverter. Na Eu última faço. semana só. Tá, dia 28 eu faço a aula Vidas Secas e dia 30 eu faço o chat, perdão, esse encontro para a gente discutir. É isso? Isso. O que vocês acham? Assim? Se forem a favor, só escrevam um sim, que daí eu vejo se a maioria é a favor. E para mim não tem diferença, né? Eu vou estar os 2 dias disponíveis para vocês. É porque daí já vai ter tido aula de todas as leituras, aí já dá para saber quais são as Claro, questões. muito lógico. Eu achei lógico demais, assim. Isso é um baita elogio. Achei, Obrigada. é muito legal, claro. Bom senso, tá? Tá todo mundo dizendo sim. Então, se acham válido, eu sou a favor também. Porque, claro, daí a gente já falou de todo o conjunto, aí dá para pensar melhor a tarefa. E o Vidas Secas, vocês vão ver, é muito legal. O Vidas Secas é um assim, baita livro e recomendo também especialmente o filme. Né? Esse conjunto ali fecha muito. Então vamos lá, eu vou compartilhar então agora né, o arquivo então, né, do nosso encontro, que é esse aqui especificamente, né, do Parque Industrial. E aí hoje a gente vai falar da Pagu, né? Assim, o interesse de falar da Pagu, assim, especificamente, né? E só vou pedir só para fazer um ajuste aqui. Deixa eu ver aqui da. Vocês estão me vendo? Tá tudo ok? Tá tudo certo, tá? Então, assim, eu só vou fazer, assim, tá feito esse pequeno ajuste. Então, assim, daqui para frente, eu vou agora concentrar especificamente no Parque Industrial. Né? São 10 horas, 42 minutos e vamos começar a aula. Eu vou tentar ser conciso, eu vou conferindo ali no relógio, eu quero ver se fecho a aula até 11h40, concentrar 1 hora. Minha previsão agora dos próximos encontros é tentar ser mais conciso, chegar a 1 hora. E dessa vez, assim, dos esquemas, eu estou tentando qualificá-los, né?
Então, vocês podem ver, quando vocês receberam no domingo, eu fiz o resumo, que dá a síntese da abordagem e por que essa obra entrou, Parque Industrial, né, da Patrícia Galvão, Pagu, e as linhas do que a gente vai abordar. Né? Então, são 3 pontos que a gente vai abordar, como vocês viram. Primeiro, a trajetória da Pagu. Dava para fazer a aula inteira sobre a Pagu, né? Sobre a Patrícia Galvão, uma figura realmente excepcional. E recomendo muito ver, assim, tem documentários sobre ela, filmes sobre ela, vale a pena, é realmente uma figura excepcional. Né? Quando chega na Brasileira D, a gente tem um autor que é o Clínio Marx, um dramaturgo de teatro, e que veio de Santos, né? E uma das figuras incentivadoras do teatro em Santos, nos anos 50, era a Patrícia Galvão, a Pagu. E eu me lembro que quando comecei a trabalhar com o Clínio Marx, me surpreendeu, porque sempre a imagem da Pagu, para mim, era vinculada aos modernistas. E depois eu fui começar a ver a trajetória dele, que é uma trajetória, assim, é uma de aventura, de inovação de importância muito grande. Mas eu não vou falar de toda a trajetória, eu vou concentrar nessa carta que já tem lançamento, hoje na estante virtual está muito cara, está muito difícil, assim. Tem uma edição que ela é, acho, de 2005, eu não estou aqui com o exemplar na mão, está lá para dentro, mas que vale a pena, que é Pagu Paixão, Paixão Pagu, que traz essa carta, que é uma autobiografia precoce, né? Que é a resenha que eu botei lá para vocês terem acesso, né? Já que a carta não está disponível, é bastante interessante, assim, porque quando ela é libertada em 1940, ela foi presa 23 vezes na vida dela, sem cometer nenhuma vez nenhum crime, não cometeu nunca um crime, e foi presa 23 vezes pelo que ela lutava, né? Mas essa libertação, a carta dela é muito bonita. Assim, eu reli agora para a nossa aula, e ela é tocante, assim, não sei se é o momento que a gente está vivendo, mas é assim, é de realmente emocionar. Então, o dia que puderem ter acesso à carta, quando voltarem às aulas na biblioteca, imagino que tenha, quando for relançado na estante virtual, eu sugiro. O segundo ponto é provavelmente o romance, né? Então, eu vou apresentar um pouco das circunstâncias que ele foi produzido e aí comentar. E o terceiro ponto é entrar nas cenas, né? Então, assim, daqui para frente a gente vai ser um pouco mais conciso. Só quero marcar bastante, né? É a circunstância depois em que ele foi escrito. Então, eu vou começar com a trajetória dela, que está articulada com os modernistas, especialmente ali na casa de 1928, quando ela conhece primeiro Raul Bopp, né, ela é muito jovem, ela fez parte do grupo de jornalistas, né, muito jovem conhece o Raul Bopp vai apresentar ao Oswald de Andrade, a Tarsila do Amaral, e eles ficam muito encantados pela inteligência, exuberância, pela capacidade dela, né, de se expor, de se colocar e de atuar. E ele fez coco, né, é um tipo de música popular, de poema popular, né, que veio do Nordeste, por isso coco de bambu. E ele fez assim homenagem, que ficou famoso. E é aqui que veio o apelido dela, Pagu. Né? Então a Patrícia Galvão se tornou a Pagu. Ele achava, isso é famoso, isso é ultra repetido, né? De que o Raul Bopp confundiu Patrícia Galvão com Patrícia Goulart, e a partir daí, juntando as duas sílabas, né, Patrícia Goulart, ficou Pagu, e aí ele fez essa homenagem. Só vou fazer o parênteses, assim, bem pequeno, Raul Bopp, né, não está aqui no nosso conjunto, que eu fiz a escolha de organizar um conjunto de 12 aulas, 12 obras, e a gente tratar das 12 obras, autor, né, fazer uma aproximação delas. Mas o Raul Bopp, que era aqui do Rio Grande do Sul, também tem uma trajetória interessante. A parceria dele dentro da antropofagia é fundamental. E na poesia, e especificamente num poema, né, que faz par com o primeiro caderno de poesia, né, do aluno Oswald de Andrade, faz par com Macunaíma, essa preocupação de regresso à dimensão primitiva, que é o Cobra Norá. Tá? Fecha parênteses. Então, eu só vou ler um trechinho, né, desse coco.
Pagu tem os olhos moles, uns olhos de fazer doer. Bate coco quando passa, coração pega a bater. E Pagu, dói porque é bom de fazer doer. Passa e me puxa com os olhos provocantissimamente. E aí vai seguir. Mas tem essa ideia da sedução Pagu, né? Que é muito marcada, é forte, né? E o tá bom para vocês para enxergar? Só reduzir aqui para deixar não, o chat bem à mão, tá bom? Sim, tá. Qualquer coisa me prenda um grito aqui. Então eu peguei só alguns momentos da trajetória, essa modernista. Tem esse vínculo com a Tarsila e com o Oswald, que os adotaram. Aí tem aquela chave de escândalo que eu não vou entrar, né? Que o Oswald vem a se apaixonar, né, pela Pagu, eles se envolvem, eles se casam, entre aspas, não num casamento formal, mas eles se acompanham, eles ficam companheiros, casados. O termo legal é o menos importante. De onde nasce o filho, de quem, né, dessa relação nasce o filho deles, que é o Rudá de Andrade. E aí tem um momento importante, que é a transição da virada dos anos 20 para os anos 30, e essa virada já quase que prenuncia a entrada, né, do romance de 30, que é essa do Homem do Povo, que é o jornal. E logo depois eu vou fazer assim, se eu voltar um pouco ao Homem do Povo, que tem assim um movimento de fazer um jornal de militância, mas ele não é enquadrado a nenhuma tendência. Ainda há Pagu, ainda está na transição para se vincular e se filiar ao Partido Comunista, o que o Oswald não fez. Dentro do Homem do Povo tem essa coluna, que é a segunda página, que é a Mulher do Povo, que é assinada pela Pagu. O que eu acho importante aqui? Assim, duas coisas. Um procedimento de pesquisa, né, que eu recomendo muito. Aqui eu coloquei o link para vocês e ao final do documento, né, eu fiz a reprodução, vocês devem ter ali, então não vou entrar no link, ele não entra, que é esse jornal, pesquisando lá direto na Hemeroteca Digital, que é a biblioteca digital, né, de periódicos brasileiros que tem na Biblioteca Nacional. É um projeto importantíssimo para a pesquisa, vem desde o século XIX, os jornais. E a gente tem acesso aos 8 números, os únicos 8 números que saíram e do jornal Homem do Povo, que era organizado, editado propriamente pelo Oso, né? E a atuação muito firme. Aí tem todo o debate, né? Eu poderia destacar aqui todo o debate. E aqui tem a primeira coluna da Pagu, que assina aqui, que é esse do Malthus Além, que ela faz o trocadilho, né, com Malthus. E dentro desse trocadilho aqui, ela vai discutir a questão feminina e pensar o movimento feminista pela ordem do materialismo histórico, né? Depois eu coloquei assim como é que era a página inteira, que está essa seção do Malthus Além. Eu não vou entrar aqui no detalhe, né? Porque isso seria um outro trabalho, falar, a gente poderia assim falar sobre o Homem do Povo apenas. Até só para falar, né, antes a gente começar falando no início sobre temas de trabalho, se alguém tiver interesse de só apresentar, analisar, entrar lá no site, fazer um trabalho só sobre o Homem do Povo, está valendo, porque a gente está fazendo um movimento nos trabalhos de vocês, se tiverem propostas para além do que eu sugeri, está valendo, podem falar comigo. Que é desse período dos anos 20 aos 40 e tantos ali, né? A gente baliza João Cabral de Melo Neto e Nelson Rodrigues. Pois bem, valeria um trabalho, porque é muito rico o material. Eu fui lendo e é fascinante assim ver a gente olhar aquele início dos anos 30 pelo ponto de vista de quem está vivendo aquele presente que tem futuro. A gente sabe o que aconteceu depois. Eles não sabiam, então a gente tem uma perspectiva de um agora que traz futuros em potencial que poderiam ter se realizado ou não, que é fascinante, realmente fascina bastante, né? E aí tem algo que eu acho assim que bastante interesse, né? Que é de ver propriamente dito. Opa, deu aqui um probleminha nas telas de novo.
Eu vou só, perdão pela interrupção. Eu, assim, essa minha coisa, assim, com essa relação, só ampliar um pouquinho. Deixar mais visível aqui. Não sei se melhorou um pouco. Assim. Mas, então, essa figura de ver, pelo presente da época, como é que eles projetavam, é muito rico. É muito rico mesmo, né? Então, assim, é uma coisa que vale a pena fazer essa pesquisa, se alguém tiver interesse, vale a pena. Nesse período do casamento, ainda com Oswald, ela deixou, um momento de autonomia, só vou lembrar, né, ela é de 1910, morre em 22, então calculem, quando a gente está falando aqui em 1931, que tem o Homem do Povo, ela está com 21 anos, é muito jovem, né? E aí, assim, tem algo que pouco depois eu vou comentar quando a gente falar do romance, é que nesse período de 30 ali, tem um surgimento já do romance de 30, né? Não vou nem falar do José Américo de Almeida, Bagaceira, etc. Mas o que eu quero comentar, ele tem dois outros autores bastante jovens que também estão publicando romances nesse momento. Jorge Amado, ele publica primeiro no País do Carnaval e logo a seguir, em 33, no mesmo ano da Pagu, no Parque Industrial, ele publica Cacau, que tem uma proposta de ser romance proletário. E a gente tem a Raquel de Queiroz, que vai publicar o 15. Qual é a preocupação? É mostrar a realidade brasileira e, especificamente, a situação social, né, das classes, né, trabalhadoras, dos pobres no Brasil e da protagonismo. Cada um fez a seu modo. Então, esse movimento de conjunto de pessoas bastante jovens que estão entrando em cena aqui e atuando é um dos pontos de virada, né? Algo também é um tema bastante produtivo a ser feito. Né? Aqui ela vai se filiar ao Partido Comunista e vai atuar ela vai ser uma ferrenha militante, né? Ela aceita, né, todas as determinações do Partido Comunista. Lembrar que nessa época a gente está no período stalinista, né? No início do movimento stalinista, tinha um rigor muito grande em termos de partido de cobrança, isso vai aparecer no romance também, e ela vai se proletarializar, ela vai para o Rio de Janeiro, deixa o osso, vai para o Rio de Janeiro sozinha para entrar na indústria têxtil e vai trabalhar lá. É a base material de experiência de imersão que vai servir para o Parque Industrial. E aí, do Parque Industrial, eu queria só comentar o conjunto, né, da situação de produção. Ela é afastada porque a Pagu tinha algo que é de ter protagonismo onde ela entrava. Ela atraía atenção, né, para si e para o trabalho que fazia. E isso foi visto como uma espécie de traço de aburguesamento. Ela foi suspensa e ela volta para São Paulo com o Rudá e com o Oswald, tenta retomar a relação e nesse intervalo ela produz. Houve gente que disse que ela produziu isso para, digamos, agradar ao partido para poder voltar a atuar no Partido Comunista. Outros dizem que é uma crítica ao Partido Comunista. Fica numa tensão. Depois eles vão ver assim, esse é um romance, uma encruzilhada de questões que esse romance traz. E eu acho que por isso essa circunstância da suspensão ela é importante. Ela vai voltar, ela vai buscar fora do Brasil, ela vai até Moscou. Mas o que é interessante, uma das muitas coisas interessantes da vida dela, ela vai militar com pseudônimo na França, ela é presa, é expatriada, né? A diplomacia brasileira consegue fazer com que ela não fosse deportada para um campo de concentração, por exemplo, na Alemanha. Imaginem o que depois as consequências, né, de prisão para lá. Ela foi trazida de volta para o Brasil. Aqui ela se participa da Revolta Vermelha, alguns chamam de intentona comunista, de 35 se vincula de novo ao Partido Comunista, é presa de 35 a 40, e aqui é que eu vou ficar. Em 40, quando ela sai, ela escreve então essa carta ao Geraldo Ferraz, que é considerada uma autobiografia precoce. É uma longa carta, ela é publicada em livro, né? Paixão Pagu, ela publicada recentemente, que é 15, 16 anos, não sei, não é muito longo, né? Só veio a conhecimento muito recente, muito tempo depois da morte dela, em 62. Essa longa carta ela é muito interessante, porque ela mostra
uma crítica muito feroz aos governos autoritários, por exemplo, ao próprio Getúlio Vargas, à prisão, à tortura, né, ao sistema de informações, a todo o controle que tinha ali dentro. E, ao mesmo tempo, dentro da prisão, ela sofria uma série de cerceamentos do próprio partido, dos militantes, das militantes, né, das mulheres presas. Tanto que ela diz que ela se sente aliviada quando ela sai da prisão política e vai para a prisão para as mulheres comuns. Ela se sente mais à vontade. E aí tem vários pontos desse debate crítico que a carta traz que é muito produtivo. Aqui eu vou trazer 2 comentários a partir do texto do Antônio Rizzo, que eu recomendo vivamente. É muito bom o texto dele, é muito bem escrito, a qualidade de escrita é bom de ler. Ele comentando propriamente, né? Ele vai comentar a, perdão, a carta, né? A trajetória da Pagou, a carta, o romance, a trajetória dela. Pois bem, aí eu quero pegar uma fala dela, já no meados dos anos 40, que ela recomenda algo à nova geração. Repare que ela é jovem e muito vivida. 40 ela tem 30 anos, né? E 30 e poucos anos ela vai recomendar isso. Ela diz, para a nova geração, só um conselho. Isso é no Congresso em 45 de Poesia, em que ela critica muito essa chamada terceira vertente do modernismo na poesia. O próprio João Cabral também, depois Melo vai criticar, daí a gente volta a essa crítica lá mais adiante. Para a nova geração, só um conselho surpreendente. Por que vocês não leem Tarzan, hein? Pelo menos principiariam sabendo que existe uma coisa chamada aventura, descoberta, audácia. Aqui tem várias implicações possíveis dessa brevíssima citação, que é a primeira, né? Ela não lida com preconceito, com aquilo que são os romances de aventura. Depois vai virar HQ, depois vai virar, já tinha virado filme, vira uma figura, né, assim, mundializada até pela indústria cultural, enfim. Mas tem algo que é muito importante que está aqui, que é algo que, assim, além da questão da ruptura do preconceito, que é a ideia da aventura, da descoberta, audácia e de rupturas. Digamos assim, muitas vezes a gente vive enquadrado em papéis sociais que a gente exerce, às vezes papéis que a gente acha que tem a exercer, que vem até de condicionamentos da formação familiar, escolar, social, das expectativas que a gente cria, às vezes mesmo dentro das escolhas que a gente acha que está rompendo, a gente está cumprindo. E ela propõe isso. E ela tem vários, né, pontos de viravoltas na vida dela. Ela vai estudar teatro já mais adiante, aí que vai começar. Ela vai traduzir Ionesco, ela vai divulgar Beck. Né? Nossa, é uma figura excepcional. Né? E aqui tem algo que eu quero trazer que depois vai ser fundamental para ler o romance, principalmente o terceiro comentário em relação ao romance, que isso que diz Antônio Rizzo sobre ela. Insuportável é que uma nuvem de fumaça ainda envolva a figura desta mulher. Escolhendo o caminho da atuação transformadora do real histórico, se recusou a limitar-se à rotina dos chamados serviços domésticos, higiênicos, culinários, sexuais. Essa situação, de resto, talvez seja explicável pela própria vida política de Pagou, cujas heresias são imperdoáveis do ponto de vista intolerante do establishment contestador. Sabendo que esse silêncio repressor é culturalmente desastroso, é hora de fazer uma algazarra e espantar os urubus. O Antônio Rizzo vai se projetar no final dos anos 60, e aí tem muito da redescoberta da Pagou, passa por ali, passa pelo Augusto de Campos, que reúne material da Pagou, tem passa pelo movimento também feminista, que vai recuperar a figura da Pagou, e também o romance dela gradualmente vai ser recuperado. Pois bem, essa questão aqui, isso aqui é uma questão chave, né? Assim, se alguém tem interesse de desenvolver essa questão feminina, né? Pena que eu não estou aqui com um livro na mão, mas tem um autor que eu acho muito interessante, que é Silvia Friedrich, que tem, por exemplo, Caliban e a Bruxa, que ela trabalha muito em debater o papel de reprodução material que tem os trabalhos e serviços domésticos. Toda forma do trabalho moderno, o trabalho,
toda a exploração do trabalho que é feita, e produção de mais-valia, produtividade, ela vai dizer isso só pode existir porque existe uma exploração do trabalho feminino doméstico que não é reconhecido, não tem visibilidade, não tem reconhecimento. E aí tem toda uma ordem de preconceito de definir como se houvesse algo da natureza biológica que determinasse, então, ser mulher ou ser homem, determinasse um comportamento feminino ou masculino, então, a mulher tem um comportamento feminino, e determinasse um rol de tarefas, papéis rígidos a serem feitos. Por exemplo, né, e aí não várias esferas, vou dar um exemplo, né, que aparece no século XIX, quando se diz que tem que educar para a mulher moderna. Mas a educação feminina, ela não rompia com algo que estava dado. O homem era a cabeça do casamento. Ele pensava e ele ia para a rua trabalhar, ter a vida pública e trazer o sustento para casa. A mulher é o coração do casamento e ela tem que criar um lar, acomodar, proteger e vai dar a primeira educação aos filhos para que um dia eles venham a ser cidadãos. Essa divisão, ela não é natural, ela é, né, aquela ideia de que a história não tem determinação, não tem leis a priori, ela é uma escolha histórica feita dentro das sociedades. Ela é social e culturalmente condicionada, portanto, possivelmente passível de transformação e de mudança. Pois bem, a Pagu rompe com isso. E aí vem essa imagem que diz Antônio Rosério. Ela recusou-se a limitar a rotina dos chamados trabalhos e serviços domésticos. Lembrando que é trabalho, mas é um trabalho não reconhecimento, que tenha reconhecimento. Então, por exemplo, uma das batalhas feministas dos anos 70 era que esse trabalho doméstico recebesse um salário, não pela disputa pela questão do dinheiro, mas pela questão do reconhecimento do seu valor intrínseco, da sua importância. Para você, eu só quero apresentar o debate. Eu estou apresentando um debate e a apresentação desse debate é importante para a gente entender o romance nas suas questões, nas suas propostas, na sua tentativa de fazer com que a arte, lembra o que a gente comentou semana passada ao falar do, por exemplo, do Homem Cordial e referir poemas do Oswald, do Bandeira, né, e o Macunaíma, a literatura e a arte, ela é um órgão, ela é um instrumento para a compreensão da história e da sociedade. Então, é importante ver como os problemas e as questões históricos-sociais, elas entram na forma e se constituem como uma forma, seja do poema, e aqui no nosso caso, do romance. Então, eu vou apresentar o romance, e eu vou apresentar por questões, tentando definir esse romance, o Parque Industrial. O que é o Parque Industrial? Um romance de 16 capítulos, né? Tem a trajetória de 5 mulheres. Depois a gente vai ver a figura central desse romance. Eu vou parar um pouquinho, depois eu volto para esse ponto 2, né? Esses imagens também. Então, ele é 33, publicado, né? 33 com esse pseudônimo Mara Lobo, tem esses 16, né, capítulos, e traz a trajetória de 5 mulheres de modo, né, descontínuo, fragmentário, bem à moda do romance modernista, bem ao modo do Oswald, seja na questão da linguagem, seja, né, na questão do tratamento, né, do enredo, de construção de cenas e da rapidez. E aí daria para dizer que tem duas figuras que se destacam, né, que é a Otávia de um lado e a Corina de outro. A Otávia muitos leem como desdobramento, uma espécie de ficcionalização de si, né, de alguns aspectos de si, que é a ficcionalização que a Pagu faria da sua própria trajetória na Otávia. E assim como o Alfredo seria uma ficcionalização do Oswald de Andrade. Pois bem, tem a Otávia, que é essa trabalhadora, consciente, vinculada ao partido, que vai presa, é liberta, né? E tem a Corina. As duas, a Corina vai ter a trajetória de ter um amante mais rico, também trabalhadora, né? Da agulha, e ela vai ser enganada e vai ficar grávida, ela vai ser abandonada, vai ser expulsa de casa, abandonada pelo amante, vai cair na prostituição e vai para a prostituição, né? Que também é outra questão que teria que debater bastante, mas
vou ser um pouco mais rápido nisso. Ela vai para a prostituição, depois vai, né, perder o filho, acaba presa como se tivesse matado o filho. A cena é muito grotesca, mas a ideia de, pelo trabalho dela, a prostituição ainda é grávida, filho nasce doente, morto, e ela é vista como alguém que matou. E depois, né, tem um final que depois a gente vai voltar. Então eu poderia ver essas duas figuras como contrastando, mas aí tem várias cenas coletivas, interrupções, descontinuidades. Esse rápido aspecto do romance, depois a gente volta. Dá para pensar 3 tentativas de definição. Um problema que aparece, né, se vocês quiserem pesquisar, não botei o link aqui, a recepção do romance, o primeiro crítico, que é um crítico que vai morrer em 33, eu acho, ou 34, que é o João Ribeiro, já perto dos seus 80 anos. Ele é o primeiro leitor, não é um crítico modernista, convencional. Ele tem um boletim diarial, que era um periódico de livros e de literatura disponível também na Hemeroteca Digital. E lá o João Ribeiro ele vai fazer um elogio. Ele mostra os dilemas e sofrimentos das pessoas que trabalham e são exploradas. E ele vai fazer um elogio da força que esse romance tem. Pois bem, e ele vai chamar esse romance de romance proletário, o que logo a seguir vai ser contestado, né? Não, esse romance não é um romance proletário. Aí tem um debate se é ou não é um romance proletário. Por quê? Porque não seria um romance proletário, porque seria um romance feito por alguém, né, que vem da burguesia, vou usar os termos que o romance trabalha, vem da burguesia para a classe trabalhadora e tenta falar da classe trabalhadora. Então ela não conseguiria ser propriamente uma voz que vem de dentro da classe trabalhadora. Então não seria proletário, né? Então fica um debate. Em todo caso, esse é um movimento que está lá. Eu vou partir do pressuposto de que é um romance proletário. Ele consegue sim trazer a experiência do trabalho e consegue trazer toda essa dimensão, né, das classes pobres, inclusive quem está à margem, inclusive da condição de conseguir um trabalho e que fica, como ela vai dizer no capítulo final, uma espécie de reserva, né, industrial. Então, o romance proletário está lutando para ser isso. Só que fora de enquadramentos, que depois, daqui a pouco a gente vai comentar. Na mesma época, como já falei para vocês, né, tem o Jorge Amado, tem a Raquel de Queiroz. E vem de uma tradição que vem desde o naturalismo. Então, por exemplo, se tivesse trabalhado juntos na Brasileira B, eu teria recomendado para vocês lerem o Erich Auerbach, Mimesis. Por quê? Porque ali ele vai falar a representação, a apresentação, né, dependendo da tradução, da realidade ocidental na literatura. Como a literatura, a nossa capacidade de imaginação de representar, ela não é só um instrumento para pensar a história, ela nos abre os olhos. Em que sentido? Ela vai trazer realidades que antes para nós eram invisíveis e vai dar visibilidade e protagonismo. Até o século XIX, falar das pessoas comuns, falar das pessoas pobres, era só em comédia. Pequenas figuras baixas, figuras abaixo de nós. Então, eram figuras para serem risíveis, virarem piada, virarem comédia. E vocês sabem o quanto a piada, eu vou usar uma definição do século do barroco, enfim, a sátira e a piada, como uma forma satírica, talvez, dê para dizer assim, eu vou forçar um pouco o conceito, mas enfim, a piada e a sátira, ela destrói o objeto pelo riso. Em que sentido? Eu exagero, vocês sabem, eu já teve gente que já fez piada de mim, já debochou, já riu, e eu sei o quanto é doloroso, né, a gente ser objeto da piada do outro, da sátira do outro. E o riso não é necessariamente crítico, de fazer crítica no sentido crítica social e melhor. Ele pode ser algo que destrói aquilo que está fora da norma. Então, a piada é a destruição de um objeto pelo riso. Por exemplo, no Barroco, vocês passaram pelo Gregório de Matos, que é uma criatura excepcional, tem que ser lido e visto problematizado, mas era também muito preconceituoso, extremamente preconceituoso. Fazia, por exemplo, piada de um padre, né, de um cônego, dizendo que ele era negro. E aí começa a fazer a piada reduzindo ele como se ele fosse como um cachorro, um podengo, que trazia o fedor, né? E vejam como ele está tentando destruir o outro pelo riso. Pois bem, perdão que eu fiz um parênteses que não estava nem previsto aqui, mas por que eu estou fazendo isso? Porque o realismo, e depois o naturalismo vai exacerbar isso, como diz o Auerbach,
vai trazer as camadas pobres da sociedade ocidental, europeia primeiro, isso vai vir para o Brasil, e vai dar protagonismo. Vai mostrar como ser humano, vai mostrar que tem complexidade interior, tem sofrimento, tem as contradições, tem algo que é muito mais vasto do que uma caricatura funcional de dizer, né, do uniforme, da vestimenta, do exercício de um determinado trabalho. E, por exemplo, ele valoriza muitíssimo o Balzac, Flaubert, Stendhal, mas em especial Émile Zola com Germinal, né? Então, isso vai reaparecer nos anos 30, né? O Cacau, eu recomendo a leitura também, né? Eu sei que a gente vai focar, mas isso a gente vê, né? Para quem está trabalhando, vai trabalhar, fazer o trabalho sobre a infância dentro do Capitães de Areia, isso a gente vê dentro do Jorge Amado Capitães de Areia. A gente vai entender aquelas crianças, inclusive olhando para uma psicologia complexa que cada uma daquelas crianças tem. Pois bem, quando a gente vê isso, então a gente pode dizer, sim, o romance é proletário, né? Ele está fazendo isso, um romance proletário, mas não é o molde do realismo socialista, que tem os Zadnov lá, assim, quem gosta do tema, eu recomendo ler um ensaio do Georg Lukács, que é Narrar e Escrever, que ele defende o valor do realismo do século XIX e tem mesmo assim ele faz na saia justa ele até uma crítica a essa forma que tentaram fazer do realismo socialista, porque sei lá, lembro do texto do Walter Benjamin, do autor, que é um produtor, que mostra o quanto a qualidade estética ela é fundamental, inclusive para a qualidade da posição política, né? A tendência política ela tem que se mostrar uma tendência de qualidade e de produção de forma. E aí, assim, ele é um romance proletário fora desses esquemas, fora do esquema, mas, e aí vem, ele é muito peculiar, porque ele também é um romance modernista. Aqui eu vou ser muito curto, porque depois a gente vai ver na forma, né? A gente vai ver, tem alguns trechos a serem olhados, a serem analisados. Mas o modelo, eu botei aqui, ficou esquisito aqui, né? É o João Miramar, Memórias Sentimentais de João Miramar, ou Serafim Ponte Grande, do Oswald de Andrade. O João Miramar e o Serafim são romances radicais na experimentação da linguagem, né? É uma pena, assim, eu gosto muito de trabalhar o João Miramar, porque, assim, tem um capítulo que é excepcional, que é do momento que o João Miramar, personagem protagonista que conta a própria história, ele vai para a Alemanha. E o Oswald ele já tinha publicado algo ainda na segunda década do século XX, antes dos anos 20 começarem, e um trecho. Só que ele é em prosa, corrida, e aí depois quando a gente vê como virou o capítulo, ele vira uma prosa que é chamada prosa telegráfica, são frases curtas. E a linguagem que é usada a gente já falou do Oza, poeta, a gente já falou do Mário, né, do Macunaíma, a gente já falou do Bandeira, poeta, e aí lembra do final o que ele diz da poética, né, o que ele diz, né, Manuel Bandeira, a evocação do Recife, falava a língua errada do povo, a língua certa do povo, ou seja, é trazer o português brasileiro para a escrita do romance. Isso a gente encontra também aqui. Quando a gente... opa! Ficou a frase esquisita, eclipses da ação, não, elipses da ação no enredo, porque assim a gente tem uma construção de cenas, mas ele não tem toda a explicação de contexto, do bairro, não tem toda uma sequência linear que a gente não perceba as descontinuidades formais. Toda a narrativa ela é descontínua, mas a narrativa que nos envolve, não modernista, mais tradicional, a gente esquece que está lendo um romance ou num filme, a gente esquece que está vendo um filme e a gente entra naquele fluxo narrativo como se tudo tivesse correndo normalmente. Esse é um aspecto assim que nos leva a envolver e é muito bom, né? Não essa identificação, essa fusão não tem nenhum problema, é excepcional esteticamente, tem obras qualificadíssimas dentro desse modelo. Então não se trata de exaltar a única forma, né, de composição estética modernista ou de vanguarda na narrativa, na poesia, no teatro, no cinema, mas de entender por dentro, quer dizer, está se propondo como um romance
de vanguarda, de ruptura formal e de questionamento da ordem da forma do romance. Então, vocês reparem, né? Então, ele é um romance proletário? É. Ele é um romance modernista? É também. Mas também, então, assim, essa definição, e são definições mais para usual, né? Teria que, por exemplo, se fosse escrever um artigo, teria que desenvolver. Como assim um romance proletário modernista? Por que eu estou usando essa categoria, essa definição? Pois bem, eu estou usando porque se propõe como romance proletário, mas talvez seja o caso único no Brasil. Teria que perguntar, né, para um especialista em romance de 30, lá para o Luiz Bueno, que tem aquele volume monumental sobre o romance de 30, se existe outro caso. Mas me parece que é um caso raro, se não único, dentro da literatura brasileira, que é um romance proletário de vanguarda, um romance proletário modernista. Apesar de 33, mas assim, fora dessas caixinhas de data, ele é um romance proletário modernista. Ainda assim, ele tem algo que não tem no Memórias Sentimentais de João Miramar, que não tem no Serafim Ponte Grande, que não tem no Macunaíma, que não tem em outras obras modernistas, que é o protagonismo de 5 mulheres. Então, assim, e lembrando, a gente está falando dos anos 30, em que a modernização, tipo, na semana, há 7 dias, a gente falou do Raiz do Brasil, da ordem patriarcal, da tentativa de superação da ordem, né, agrário, patriarcal, que vem a redundar no homem cordial pelo processo de modernização. Então, o universo patriarcal era vivo, eu diria que ainda é vivo. Tem gente que ainda defende que o lugar da mulher é dentro de casa, né, no âmbito doméstico. Pois bem, isso aqui é uma tentativa de romper com isso. Então, assim, tem uma terceira categoria, né, para pensar esse romance, de qualificar a especificidade desse romance. Então, assim, eu estou pensando nessa questão da lógica, né? E aí tem algo que, e agora relendo o material, claro, quando a gente relê, eu mandei para vocês domingo de noite, né? E trabalhando aí, relendo de ontem para hoje, para preparar, repreparar, rever a aula. Nossa, e agora eu já vi que tem coisas assim nesse material que eu já arrumaria, isso é um processo contínuo, né? Eu quero pegar dois aspectos aqui que eu acho que eu melhoraria, mas assim, isso vai aparecer um pouco mais adiante. Por enquanto, eu quero colocar o seguinte. A gente está falando do universo patriarcal, eu vou dar para dar um exemplo de uma obra, uma obra, se um dia, assim, daqueles assim, para botar, para aumentar a pilha de vocês na cabeceira da cama de livros que vale a pena ler, um dia eu vou ler, que é o Curto Verão da Anarquia, do Hans Magnus Enzensberger, que trata, período dos anos 30, da Guerra Civil Espanhola. Fala, foi uma guerra civil, putz, a cada vez que volta, né? Podia ter sido diferente, sempre dá uma dor ver que o exército franquista ganhou. E foi, enfim, não vem ao caso. Mas eu já vou fazer uma digressão. O que vem ao caso é dizer que ali ele traz um exemplo, uma cena que chama muita atenção, que é uma cena dos anarquistas que lutavam. Eles quase ganharam, os comunistas juntos quase ganharam. E aí tinha muito aquela coisa do anarquista e de libertação, mas da porta para fora. Chegava em casa, é como se chegasse. Agora eu vou fazer uma redução. Na verdade, eu estou fazendo quase uma parada, não é paráfrase, né? É uma recriação da cena. Mas imagine, o cara chega em casa, um anarquista defendendo a liberdade de todos, é contra. Anarquista não é um termo negativo, ele é quase tem uma coisa meio russoniana, romântica, que acredita na bondade das pessoas. Então, se tirar a forma do Estado e as formas de controle dos indivíduos, a bondade natural vem à tona, né? Então, quando a gente fala de que algo está uma anarquia, para caracterizar algo que está uma bagunça, não é o termo mais apropriado. A anarquia, ela permite surgir, tem as comunidades, por exemplo, no século XIX, estou digredindo, fazendo nova digressão. Mas a gente imagina um anarquista que defende todo esse processo de liberação do homem, de emancipação. Ele chega em casa, senta numa cabeceira de mesa e pede: mulher, traz o almoço, né? Ou que nem a questão do Chico, né? Pode ir preparando a feijoada, estou voltando, né? Então, assim, é como se mantivesse a mesma lógica patriarcal dentro de casa. Como assim?
revolucionário da porta para fora. Pois bem, esse é um dos problemas que aparece dentro do romance. Muito sutilmente, mas eu acho um problema que dá, né, um teor vivo, né, para esse romance. Então, agora eu vou voltar à questão patriarcal, e a partir da definição que a gente comentou quando falou do poema do Oswald de Andrade, mas, perdão, do poema do Bandeira, principalmente, que é a questão do suprimir a distância quando ele fala do santo, né? Santa Teresa de Lisieux, não. Santa Teresinha, não. Teresinha, né? Dá-me alegria. Lembrem que ele suprime a distância entre o alto, o santo, e o baixo. E ao suprimir, ele junta, ele cria uma intimidade. Na cordialidade, que é isso, nem sempre é bom. Isso pode ser, esse afeto positivo pode se transformar no seu reverso negativo e destrutivo, que é o ódio. Pois bem, pense numa lógica patriarcal, o que isso significa? Pode significar que eu não respeito o outro, no sentido bem preciso e material. Eu não respeito o corpo do outro. Eu vou tocar a pessoa, eu vou pegar a pessoa sem ela ter autorizado. A minha intimidade, isso é constitucional, é inviolável, seja na mensagem, na correspondência, na fala, e no corpo. O corpo de cada um, eu não posso, se o outro não permite, eu não posso, né, violar o desejo, não posso violar a vontade, não posso violar o corpo do outro. Então, quando suprime a distância, também suprime essa barreira. Pode acontecer de suprimir essa barreira. Quando o afeto é positivo e amoroso, é aquilo que a gente comentou semana passada, ele é ótimo. Mas quando não respeita o outro, é um problema. Principalmente, e é isso que eu queria marcar, na lógica brasileira e patriarcal, porque esse direito de intimidade ele é de cima para baixo, ele é vetorial, né, num único sentido, ele não é igual, horizontal, reversível, né, setas reversíveis em que vale para os dois lados. Normalmente ele é de cima para baixo. Trazendo isso, porque se esse romance ele é proletário, fazendo assim, modernista, ele também traz os problemas da condição feminina numa ordem brasileira, social brasileira, em que a marca patriarcal ela é muito forte, né? E aí agora eu queria passar para a síntese do romance, né? São 11 da hora, não quero me alongar. Mas antes eu queria perguntar se está ok, se tem alguma questão. Antes de passar, que daí a gente passa especificamente para o romance. Alguma questão? Se tiver alguma questão, coloque aqui no chat que eu posso ler, ou fale, abra o microfone e fale, por favor. Eu me lembro, quando a gente estava na aula presencial, né, ainda em março, eu não me lembro quem foi, eu estava assim, tentando recuperar da memória, que veio me dizer que, puxa, que legal que a gente ia trabalhar o Dark Industrial, né? E eu imagino, assim, ela falou que foi ler por causa do grupo de pesquisa, eu fiquei muito contente, porque esse é um romance pouco lido, né, que pouco aparece. E ele ajuda muito a pensar as questões da época, né? Então, assim, que bom que a aula está sendo produtiva, que bom que está gostando, né? Eu fico bem contente. E bem, chega assim, daquelas coisas assim, aí vem um pouco da timidez, né? Que pode até não aparecer, mas ainda da timidez, que é de ficar ficar quente, né? Enfim. Então eu vou seguir, assim, eu vou pegar dos 16 capítulos, né? Começar da origem do bairro do Brás, né? Vocês vão ver que o último texto, eu me dei conta, eu mandei material para vocês, as indicações de leitura, né, inclusive, e aí aparece um último texto que é do Luiz Felipe de Alencastro. Não botei o link aqui, mas se você botar isso no sistema de busca do Google, você encontra o texto, que é pré-revolução de 30. Ele é um texto breve, 8 páginas, 6 a 8 páginas, né, não é um texto longo, é um texto de rápida leitura. Qual a importância dele? É que ele nos ajuda a entender esse movimento de migração, né, que tem no Brasil. Então, por exemplo, a proporção da migração, né, a quantidade de imigrantes que entraram. Assim, a população de São Paulo no início dos anos 20 e final dos anos 30. Né? Perdão, final dos anos 20 e início dos anos 30. Então, a quantidade de imigrantes que entram no Brasil,
de origem europeia, italianos, alemães, portugueses, espanhóis, é muito grande. E normalmente iam para as lavouras do café, onde eles tinham que pagar a viagem, às vezes 2, 3 anos, numa situação muitas vezes similar ao trabalho escravo. E boa parte ele se concentra nas cidades e nos bairros que vão se formando, né, bairros operários. É uma coisa curiosa, né, para a gente que é aqui de Porto Alegre, da grande Porto Alegre, aqui do Rio Grande do Sul, São Paulo e Porto Alegre tinham populações muito próximas em termos de quantidade, né? Essa virada industrial que vai aumentar. Aqui em Porto Alegre, o bairro operário industrial é aquela região que tem ali na região da Farrapos, né, da Avenida Farrapos, no limiar do bairro Floresta. Por que isso é importante, né? Lembrar que o trabalho industrial na época, hoje, né, o trabalho hiper refinado, né, com já passou assim da terceira revolução tecnológica, etc. O número de trabalhadores para produzir um carro hoje, sei lá, eu não sei a proporção, né? Talvez de 100 para 1, não sei, posso estar exagerando, mas caiu muito, né? Mas então assim, a formação do bairro operário em São Paulo se concentra no Brás, que era a porta de entrada dos imigrantes. A Tarsila não vai explicar tudo, perdão, a Tarsila, de novo a Tarsila. Já que eu falei nela, só para dizer assim, olha uma pintura dela dos inícios dos anos 30, que é dos trabalhadores, que é um grande mural, assim, que é a virada do Abopuru para aquela pintura. Que eu ia fazer o paralelo, mas a minha tendência é falar demais, então ia alongar demais, né? Essa passagem do romance modernista proletário ali, esses 2 quadros da Tarsila ajudam a ver isso bem. Pois bem, então ela apresenta isso, não no detalhe, né, daquele modo elíptico, e apresentou o conjunto a partir da expressão dos teares. Vale lembrar, né, que a Revolução Industrial, a primeira Revolução Industrial, ela começa muito da ordem da produção de tecidos, né, na Inglaterra, né? E ali toda a lógica de virada do trabalho para passar, né, do trabalhador que recebe o fio, vai fazer o tecido sozinho no seu tear, né, para produzir, vai costurar, assim, toda aquela ideia do artesanal, em que a pessoa domina o trabalho, desde a matéria-prima até o formato final do objeto que produziu. Aqui a gente está falando já da divisão do trabalho. Às vezes mais acentuado, às vezes menos. Aí vem a cena, que aparece um número de trabalhadores que é um ateliê, é uma oficina de costura, né? Um ateliê de costura, uma oficina de costura, em que a dona, a madame, anuncia que todas elas serão fazer serão. E aqui que aparecem a Otávia, que eu já havia falado, e a Corina. Depois tem uma descontinuidade, uma reunião de mobilização, tem os penetras, os policiais que investigam penetras, né, que tentam desqualificar. Depois tem a apresentação da escola normal, aqui eu queria comentar um pouquinho mais, que é a Escola Normal do Brás, reduto pedagógico da pequena burguesia. Veja as frases como são nominais, né? São curtas nominais. O estudo não é muito caro. Os pais querem que as filhas sejam professoras, mesmo que isso custe comer feijão, banana e broa todo dia. Aqui a gente vai ter uma figura, que é a figura chave, que é a Eleonora, a outra figura feminina importante dentro do romance, né? A figura da Eleonora, ela tem a ambição, que também está na Corina, de casar e trocar de classe, né, pelo casamento. Qual é a diferença? A Corina, ela é mulata, ela é mestiça, né? A gente tem todo um questionamento hoje do uso do termo mulata, só fazer o registro, mas no romance ainda é apresentada como mulata. Ela é mulata e é a única, e é trabalhadora, e mora numa habitação coletiva. A Eleonora, ela tem um pai que é funcionário público e ela é normalista. Então tem 2 movimentos diferentes. A Eleonora vai casar com o Alfredo, depois vai voltar, e vai ascender socialmente. Aí depois mostra toda a situação dela nessa questão da ascensão, daqui a pouco ela reaparece. Mas aí vem o capítulo que eu vou me concentrar um pouco mais, que é o Ópio da Cor, que é essa imagem do carnaval, que tem bastante novidade aqui, pelo que, assim, pensando na virada dos anos 20 para os anos 30, e isso eu não reli, eu fiquei com muita vontade de reler, mas realmente não deu tempo, assim, que reler o romance, reler o aparato crítico já consumiu todo o tempo da semana passada para cá, né? Mas, quanto à preparação da aula, né, não das outras coisas da vida, mas assim, a questão do carnaval, porque tinha um romance, o primeiro romance de Jorge Amado No País do Carnaval,
E essa imagem do carnaval, outra sugestão de trabalho, se alguém fizer, eu vou ficar muito feliz de ler, que essas são as imagens do carnaval. Mário de Andrade escreve um poema do carnaval. Quando a gente falar do Drummond, isso vai aparecer, porque ele cobra do Drummond que saia do gabinete e vá para a rua, e ele conta o episódio do carnaval que suscitou o poema, em que ele aprendeu muito mais na rua, vendo uma negra dançar do que no seu gabinete, o que tem um certo exagero, mas, em todo caso, tem o elogio do carnaval festa popular, o do ir para a rua e aprender com o povo. Tem o Manuel Bandeira, Não Sei Dançar, que ela mistura todo o carnaval, mas ele vê Eu Tomo Alegria. Tem o Oswald de Andrade, tem toda aquela sessão do Pau do Brasil sobre o carnaval, né? E a gente poderia desdobrar, né? Assim, vocês vão ver que mais tarde, né? Aqui no trecho, no final dessa sessão, né? Eu ainda lembro antes, assim, o João do Rio tem o Bebê de Escarlatana Rosa, o Machado tem as crônicas sobre carnaval, sobre, né, o Entrudo, né, ainda antes de virar carnaval, mas já tem a coisa dos blocos. Por que eu estou trazendo isso? É porque aqui tem uma representação distinta do carnaval, porque pelo ponto de vista feminino, isso é um primeiro dado, mas o segundo também que é o ponto de vista social, ponto de vista de classe, né? Lembrando que o carnaval sempre é uma inversão. A gente pode pegar o ponto de vista bakhtiniano de inverter. Eu suspendo as regras sociais e aquele que é de baixo, aquele que não um servo, pode virar um nobre, pode encenar, pode ter uma fantasia. Se libera também para o exercício dos limites do corpo. Vocês podem ver como tinha ainda o lança-perfume não era proibido, não era criminalizado, não era visto como uma droga a ser proscrita, né, ainda. Então, assim, como é hoje, que é base de éter, né? Então, assim, tem muito da embriaguez, a embriaguez alcoólica, a embriaguez do éter, a embriaguez da festa, da música, do entusiasmo e da inversão. O desejo de ser outro aparece no carnaval. Depois eu vou comentar um pouco essa coisa do trecho ideológico, mas quando aparecer ali, né? Daí eu volto a isso. Então, assim, aqui é que a gente vai ver a história inteira da Corina, nesse do carnaval. Então, é muito singular, é muito importante o capítulo. E, claro, um romance curto eu pude reler duas vezes. Eu reli uma vez, fiz anotações, e aí reli de novo. Aí, na segunda releitura, que, assim, nossa, tá tudo armado aqui, e é aquela arquitetura do romance que é muito sólida, né? Muito bem montada, né? Aí vejam aqui, ó, vou pegar aqui essa cena aqui. Eu não vou ler todas as cenas, vou pegar só essa cena aqui em função do tempo. Vejam só. Eu vou comentar isso que eu vou dizer, a questão da forma, e vou comentar também esse aspecto da Corina, né? A forma e a ação representada aqui. Corina conversa junto a um automóvel que parou perto da farmácia. Agora eu não posso. Não sei se eu não cortei aqui a divisão dos travessões ao reproduzir. Agora eu não posso. Tenho que ir ao Terminus. Levar você está doida. Amo você, sim. Não seja tonta. Quarta-feira no meu local. Fica uns 20 mil réis. O pessoal comenta o rapagão e a sorte de Corina. Vai esperando. É só para escachar. Deus me livre falar mal dos outros, mas vocês não enxergam que ela está engordando. Corina arrasta os tamancos em direção do cortiço sem olhar. Isso aqui lembra muito aquele poema do Oswald, aquele da cena, né? Que começa o nome é Capoeira, né? Aí vem Capoeira, título, isso é importante. Quer apanhar, soldado? Que? Pernas e cabeças na calçada. Reparem só. Imagina a cena, assim, aparece assim, câmera, a Corina falando com alguém dentro do automóvel. Depois a gente vai ver o personagem que era ali, que é o amante dela. E aí só tem a voz dele. Agora eu não posso, minha filha, tem que eu ter. Aí vem assim, tem uma elisão. Repare assim, quando ele diz levar você, está respondendo a uma coisa que o narrador não mostrou. Levar você? Tá doida? Aí assim, ela diz, tu não me ama. Amo sim, não seja tonta. E vamos encontrar sim, quarta-feira no mesmo local. Fica com esses 20 mil réis. É uma fala que, se ela não tinha se dado conta ainda que ele não queria nada com ela, e ela não vai se dar conta até o B adiante, quando vê que não tem mais volta,
aqui está tudo dado, né? Assim, tem essa coisa assim do modo elíptico de narrar, e nessa concisão todo o conflito está posto. Todo o conflito está posto. Assim, do que é o desejo dela, o que ela está procurando fazer, o que ele de carro vem para o Brás buscar, tudo que o romance está posto aqui nessa cena, de modo bastante conciso. E aí vem, né, o outro ponto, que é a visão da comunidade. O pessoal é coletivo, ele não vai dizer quem está falando, comenta o rapagão e a sorte de Corina. É muito legal pensar a lógica da fofoca. Né? Tem agora me fugiu a fofoca mesmo. Eu reli em março para a tese, está disponível na rede, que é sobre fofoca. É uma pesquisa que foi feita na Vila do Cachorro Sentado, ali aqui em Porto Alegre, na Avenida Ipiranga, né, na frente do Bourbon Ipiranga, do outro lado da rua, a pesquisadora da antropologia, fabuloso, e já publicada há mais tempo. E aí é sobre a fofoca e o lugar da fofoca que ocupa nos relacionamentos, a forma como as pessoas procuram a se destacar, mostrar que na comunidade tem mais honra, se elevar. Aí reparem como a imagem dela se degrada na comunidade através da fofoca, fofocalhada. Tá esperando é só para escarchar. Primeira coisa, né? Comentando, os dois conversando. Olha, ele só quer se aproveitar dela, viu? Vai acabar mal. Aí logo a seguir, olha, eu não vou falar mal dos outros, eu não faço fofoca, mas vocês repararam como ela está engordando? Nossa, tá, ó, a barre. É uma perversidade, mas assim, tem a coisa do humor. E aí vem a cena final. A conversa, o carro vai embora, as pessoas falando, troca a câmera, as pessoas falando, e daqui a pouco volta para a Corina sozinha, ela se arrastando os tamancos em direção aonde? Cortiço, proteção coletiva. Então, por isso que eu digo assim, toda a técnica do romance modernista está aqui, está posto, né? De modo muito sutil. E, ao mesmo tempo, a gente está vendo pelo ponto de vista e pela situação da Corina, e não pelo ponto de vista desse amante que vem, né, para o bairro do Brás. Né? Aí tinha a coisa da Otávia, vou pegar só esse trechinho, que o Pepe, italiano, imigrante italiano, vai dar em cima da Otávia. E aí, lá pela Santos, ele quer levar ela para o carnaval, diz que vai ficar estudando, que ele está atrás da classe. Né? Eu vou ler o trecho aqui, depois a gente para, né? De ler trechos, para fazer um comentário mais geral. O rapaz bonito, de calças largas e brancas, entra. Uma blusa amarela, boné de jockey, no queixo uma pinta de nanquim. É Pepe, bate o número 12. Por que você não vem no Almeida Garré? A gente ainda está no mesmo capítulo, que é o ópio da cor. Né? Você quer viver que nem uma velha? Você pode, sim. Mas não quer vir junto comigo? Não posso ir, Pepe. Você parece um burguês satisfeito. Sua falta de compreensão trai a classe. E aí depois, a seguir, ele pergunta, você casa comigo? A gente fala com o padre Meirelles. Padre Meirelles nunca me casará, diz a Otávia. Serei do homem que o meu corpo reclamar, sem a tapiação da igreja e do juiz. Ou seja, o casamento, a questão de estabelecer o vínculo, né, entre duas pessoas que se gostam, é uma escolha da pessoa, não precisa essa baliza institucional. Isso está em 33, né? Então, isso dá para tirar a força. Né? Isso, o comentário da Ellen é que essas coisas continuam. Eu estou sendo muito cuidadoso assim, para fazer esses nexos com a sociedade atual e nossa situação, né? Realmente tentando ser o mais cuidadoso possível, porque assim, o ano passado, há um ano, isso começou já há uns 3 anos, de eu fazendo comentário e perpassa, né? Eu fico escandalizado que essas coisas acontecem, assim como a Ellen está colocando, né? E aí, nossa, o que me choveu de crítica, que não podia fazer isso. Então, eu tento ser mais, como é dizer assim, isso aqui está no romance. Agora, qual é o ponto que a gente encontra? Eu vou insistir, aquela imagem do Walter Benjamin que está na história literária. A obra literária é um órgão. Ela nos ajuda, é um instrumento que nos ajuda, um dispositivo, quase um dispositivo, um instrumento que nos ajuda a melhor compreender a história e a sociedade. Na lógica do Walter Benjamin, uma obra ela
não é do nosso presente, como é o Parque Industrial, mas ela é atual. A atualidade não significa que seja algo de hoje. A atualidade é algo que, mesmo está lá em 33, que ainda nos diz respeito. E aí, quando algo nos diz respeito, tem que a gente levar a pensar, nos diz respeito como? E nesse caso, é isso que a Ellen falou. A Ellen, ela toca no ponto crucial. Ela nos diz respeito porque ela está tocando naquilo que é a nossa vida ainda hoje, problemas da nossa vida ainda atuais de agora. Então, por isso, assim, essa atualidade das obras é esse ponto, né? Essas coisas, quando a gente diz essas coisas ainda acontecem, cenas como essa, é porque está dentro desse, a gente está falando de um universo que ainda nos é familiar, né? Infelizmente, nesse caso aqui, bastante infeliz. Aí vejam depois a consequência, né? Ela perde, ela é demitida, né, da oficina de costura, porque e a dona diz ela não aceita vagabundas, né? E aí vem aqueles comentários assim depois, por que precisa em filhos? Xi, Florino, Paraná, Paraná. Mais adiante, né, a Corina é expulsa de casa pelo padrasto, porque ela está grávida. E aí reparem né, o lugar simbólico, social que tem da questão da virgindade, né? E porque ela tá grávida, por que ela vai ser expulsa de casa? O outro abandona e vai embora, e a culpada e a culpabilizada é ela. Depois rejeitada pelo amante, que joga uma nota, né, de 100 reais, 100 mil reais, para ela, provavelmente para ela fazer o aborto. E depois ao Léo, ela acompanha o grupo de boêmios e ao final ela se prostitui. Então a gente tem num capítulo só a trajetória dessa expectativa carnavalesca de mudar a de vida e a queda para uma realidade em que ela perde toda aquela expectativa positiva que aparece no segundo capítulo de que ela gostava da vida. Eu peço desculpas a vocês, eu vou acelerar um pouco agora, vou avançar, né? Que aí vem os outros. A Otávia vai levar o Vestidos para Eleonora, que agora já está casada, já trabalhou com o Alfredo, então tem esses hiatos e lapsos temporais, então é muito rápida a sequência. E o Alfredo, ele é um burguês, seria baseado apenas, né, na figura do Oswald, não é o Oswald, em que lê confortavelmente Marx e ele tenta dar em cima da empregada da casa, empregada doméstica da casa. Então, seguras. Então, é a primeira vez que o encontro dele com o Otávio se dá. Depois tem uma cena de trabalho da Corina, né, na prostituição. O parto da Corina, que é uma cena grotesca, e ela acaba presa depois. O burguês oscila o Alfredo, esse burguês que oscila, né? E aí a Eleonora leva a Matilde, né? A Matilde, ela continua morando, né, na habitação coletiva, no cortiço, e era uma amiga da Eleonora, né, uma colega mais pobre da Eleonora no escola normal. Então ela leva e tem uma relação que é muito próxima da Pombinha com a Leonie de lesbianismo que está lá e está aqui. Só que aqui tem muito mais a marca da exploração da Eleonora da Matilde. Agora a Eleonora virou alguém de outra classe e ela explora sexualmente a Matilde. E no caso do Alfredo, ele vai acompanhar a Matilde até lá e volta a reencontrar o Otávio. As paredes isolantes, isso é interessante, porque paredes isolantes. Eu vou só fazer um comentário aqui, né? Não desenvolver. Tem um livro chamado que trata a lógica do condomínio, de um psicanalista que é o Christian Dunker. Ele tem um canal no YouTube muito bom, às vezes de comentários. Algumas vezes eu vi, não vi muitas vezes, mas às vezes que eu vi muito bons. E ele tem um livro que ele estuda a lógica de condomínio, condominização no Brasil, em que existe uma separação de classe pelas paredes de condomínio. Né? Ele dá vários exemplos disso. Então, paredes isolantes é isso, é uma classe que fica isolada nela mesma. Aí tem o Conversa dos Homens de Elite no Clube. Tem uma cena assim, da violência sádica realmente contra as mulheres. Assim, tem uma cena em que, inclusive, um cara que foi rejeitado, ele simula um assalto para poder violentar. É muito violento, é muito duro. E aqui vem o comentário sobre a Corina, do amante da Corina. E ele largou a Corina, largou aquela lá, assim, do desprezo pelo outro, né? Mas aí tem uma coisa que isso que é único
nesse período dos anos 30, que é uma crítica que a Pagou faz através do romance ao feminismo de elite, que é uma conversa de hotel, que são feministas com criadas, que chega, tem uma que chega atrás e diz, a minha criada, ai, veja só, ela não consegue. Então tem toda uma coisa de desprezo pela, né, da elite das mulheres, que não tem saída, uma espécie de determinação social, né? Não é por nada que a coluna dela, Pagou, no Homem do Povo, da Mulher do Povo, se chama, ela primeiro se chama Maltusalém. É como se fosse uma espécie de determinação natural, com determinação, não é condição, é determinação de classe. E é desprezível, então ela tem uma crítica. O Alfredo ouve isso e depois ele se separa da Eleonora. Aí vem a reputação coletiva, eu vou pular um pouco. Essa coisa da Rosinha de Lituânia, que é baseada na Rosa de Luxemburgo, ela é extraditada, né? Aqui é uma cena que eu recomendo atentar, porque essa figura aqui do Alfredo teria sido alguém que a Pagou conheceu na primeira vez em que ela foi presa, em que ela discursou num comício durante uma greve no Porto Santo dos carregadores, dos estivadores do Porto de Santos. E ela vai presa, etc. E ela conhece um trabalhador negro, um estivador negro, que se baseado aqui, que é uma figura marcante, né? E aí o que eu só ia destacar é isso aqui, assim, que isso aqui é intencional da Pagou, com certeza, esse trechinho. Que tá, o Alfredo, ele se proletarizou quando né, a Otávia também foi presa, libertada da presa, quando a Otávia volta da prisão aqui, a cena continua, né? E aí ela reencontra o Alfredo já proletarizado, entre aspas. Depois eu vou comentar um pouquinho o uso dos termos, né? Mas, assim, aí eles se envolvem amorosamente, os dois, eles estão indo na casa do Alfredo, esse que eu falei. E tem os filhos que é o Carlos, um dos filhos é o Carlos Marx e o outro é o Engels, que nem diz a avó. Aí diz assim, ó, os pratos de folha enchem de caldo. O preto come uma tigela grande. Alfredo, e eu queria só pegar esse trechinho aqui, procura gostar da comida. Ele não gosta da comida, ele procura gostar, né? Sente-se feliz, não acha mais abominável como antes do Brasil, e aí vem toda uma falação. Depois vem a proletarização, essa carta, vou pular aqui. Só quero pegar esse final aqui, que é a coisa lá do casamento da Otávia, quando ela diz aqui, esse trecho, né? Ia se entregar ao macho que sua natureza ligeira. Então é uma escolha pessoal dela, isso para ela é o casamento, né? Só que logo a seguir vem o cerceamento do partido, né? O camarada Alfredo, por isso aqui da ambivalência, se ela fez isso para agradar o partido ou para criticar, né? O camarada Alfredo está procurando fazer cisão na massa. Temos prova. Com sua habilidade está querendo tomar a direção do movimento. E vai seguir, né? E aí dizem para ela abandonar o Alfredo e ela abandona, em termos de fidelidade. É pena eu ter me atrasado na fala, mas assim, aqui a cena do Largo da Carioca é uma interrupção desse processo narrativo, sai do individual, novamente abre para o coletivo, e aqui fica muito nítido o movimento, e aí eu botei o link, no material de vocês ainda não está link, eu botei aqui, eu ia abrir, não vou abrir, que isso aqui é muito próximo da cena da escadaria de Odessa, dentro de um filme experimental feito pelo cineasta Sergei Eisenstein. Ele é muito famoso assim, porque ele foi um dos que melhor trabalhou a técnica da montagem, que está no cinema e também está no... Depois ela também aparece dentro do romance, vira como uma prática técnica, né, estética do romance. Então, aqui está muito vivo isso, né? Mas eu quero só fechar o final, que aí vem algo que eu queria trazer para vocês, que é essa questão, né, do sedimento, veja como é que é o último capítulo, reserva industrial. O antepenúltimo, Otávia se envolve com Otávio e depois se afasta dele, ou pelo menos isso, vai se afastar, não parece que se afastou mesmo, do Alfredo, porque ele seria trotskista, né? Então seria uma vertente de ruptura em relação à linha do partido, né? Dizendo assim. Depois vem a cena coletiva e confronto, né? E o Alfredo, ele é morto, e aqui é o filho dizendo, né? Fizeram com o papai que nem na Rosa de Luxemburgo. E o último sai do universo dos trabalhadores, do trabalho, e vem para o lumpen proletariado, para aqueles que não são.
Hoje tem um autor que tenta definir, trabalhar já, hoje há um bom tempo, que é do precariado. Precariedade, precariado. São aqueles que eles vivem na lógica informal. Trabalham, mas eles não são formalmente incluídos e não tem nenhuma proteção da lógica do trabalho. Aquilo que é da informalidade. A gente rapidamente falou disso na semana passada, ao falar do Homem Cordial e da última recomendação de leitura, que é do Francisco de Oliveira, Jeitinho, Jeitão, como essa informalidade, que vem lá daquela definição de cordialidade, ela é muito útil para a forma de exploração do trabalho. E no romance, eu estou falando isso porque no romance, a epígrafe deste último capítulo é um trecho do volume 1 do Capital, do Karl Marx, né? E aí eu botei o trecho completo aqui, né? Que é a esfera mais baixa, abstraindo. Então, a gente fala vagabundos, delinquentes, prostitutas, enfim, do lumpenproletariado. Essa camada é formada por 3 categorias: os aptos ao trabalho, né, mas não são incluídos, os órfãos e os filhos de indigente, e, por fim, aqui os degradados, maltrapilhos. São 3 categorias que ele define: vítimas da indústria, aleijados, doentes e etc. Tem um orientando que está trabalhando, ele já está pronto a dissertação, agora falta mais a defesa, que está trabalhando um livro do Jack London que se chama Povo do Abismo. Jack London escreveu um romance de aventura chamado, né, da Selva, acho que é O Uivo da Selva, chamado da Selva. Escreveu sobre boxe, sobre Takano, enfim, eu não vou entrar aqui, né, mas ele se disfarça de trabalhador. Ele é norte-americano, né? Ele vai para Londres, para o East Side, para o bairro trabalhador, se disfarça de marinheiro, que perdeu o navio, e vai conviver com os trabalhadores como um trabalhador, escreve um livro reportagem, uma espécie de romance-reportagem, que é impressionante. A gente vê essa descrição aqui. Pessoas que passam 2 dias sem comer para entrar num abrigo, eles entram num abrigo para ganhar uma sopa rala com pão duro, que ele tenta comer e não consegue. Para fazer isso, eles têm que trabalhar de graça, né, para recolher lixo de hospital. Enfim, é esse o ponto de encerramento do parque industrial. É aqueles que estão fora da indústria do trabalho. Quem são as 2 personagens que são escolhidas? Então, ela como que apresenta uma tese na epígrafe, que ela é demonstrada na cena. E as 2 figuras são a Corina e o Pepe. A Corina, essa a gente já viu, saiu da prisão, não consegue, tenta trabalho, não consegue, e vira prostituta para comer no dia. Ela se entrega sexualmente em troca do pão de cada dia. E o Pepe é um que se degradou também, é aquele que estava tentando, né, se aproximar da Otávia e que acaba traindo a Otávia porque ela responsabilizava o afastamento da Otávia em relação a ele, responsabilizava a Rosinha da Lituânia, que foi presa e deportada e que levou a Otávia à prisão. Então são essas 2 figuras do vagabundo, vagabundo, não é malandro propriamente, do meio vadio, vagabundo, e né, aquela que acabou se prostituindo, as 2 figuras que se unem e encerram. E aí veja o final, né? 2 agarrados, vítimas, essa é a última sentença, né? Os 2 agarrados, vítimas da mesma inconsciência, tirados na mesma margem das combinações capitalistas, levam pipocas salgadas para a mesma cama. Então, ao mesmo tempo tem um engajamento e tem um humor bem tipicamente modernista, né? Dando lugar a essas pipocas salgadas levadas para a cama, né? Jogando com o humor da cena. Eu não vou falar de todos esses de apoio, botei alguns comentários, deixei os comentários que eu fiz, assim, é bem notas de preparação de aula, essas aqui que eu deixei. Eu só quero falar, que eu prometi que ia falar e faltou isso aqui, que é um comentário que tem no Antônio Risério, ele recupera um um teórico, né, da francesa, o Alain Badiou, tem vários manuais de estética, hipótese comunista, tem uma recontagem, uma reescrita da República que é fascinante, bom, enfim, uma obra bastante vasta. E ele chama atenção para um problema que eu quero trazer, assim, que é o Badiou, né, e o Risério cita, denominou conteúdos ideológicos separáveis caracterizados por produzirem per se um efeito de significação completo, possuindo estrutura lógica de uma proposição universal e não se referindo contextualmente a nenhuma subjetividade. Por que isso é importante? Porque esse é um dos pontos que o romance apresenta.
em vários momentos, inclusive nos trechos que a gente leu aqui. O que é esse conteúdo ideológico? Tem uma espécie de máxima universal, e repare que ela faz todo o uso dos termos, né, do proletariado, da burguesia, né, assim, você da exploração, você é um alienado, enfim, todos os termos próprios da reserva industrial, né, um burguês, né, balança, né, toda a linguagem que ela traz da militância dela traz para o romance. A forma e o tratamento da linguagem é modernista. Tem todas as questões, a gente pode até voltar aí se vocês quiserem, né, tem todas as questões da exploração patriarcal. Então, a gente congrega todos esses fatores em conjunto. Está tudo congregado aqui. Agora, o que ele chama dessa inserção ideológica é quando essas inserções são máximas sobre o mundo, né, ideológico, propriamente da autora, ou do autor, que fica meio de fora, e cujo nexo com o romance ele fica forçado, incongruente. Então, tem essas várias, como é que eu vou dizer assim, pontos de aresta, de atrito. Não é aresta, perdão. São pontos de atrito que o romance tem. Peguei esses 3 vetores, podia pensar outros, mas peguei eles para mostrar como ele é um romance cheio de arestas, perdão, pontos de atrito interessantes, né? Assim, pontos que resistem propriamente a uma definição única. Ele não é só um romance proletário, ele não é só um romance modernista, ele não é só um romance feminista, mas ele é as 3 coisas. E quando as coisas se juntam, né, principalmente porque incorpora uma realidade, né, de São Paulo industrial, mas ainda com muitos laivos patriarcais, traços constitutivos ainda patriarcais, fica tensionado. Né? Então fica muito, muito complicado isso. Enfim, né, realmente foi uma apresentação, foi muito rápida, o romance merece bem mais cuidado, né, e trabalho. Mas o objetivo mesmo das aulas tem sido apresentar e, para quem tiver interesse, aprofundar, né? Que isso realmente é o que vai mais importar. Então, eu vou fechar por aqui a exposição. Ainda, né, são 11h59, mas assim, fico à disposição para vocês, se houver alguma questão, querem fazer um comentário. Eu estou realmente à disposição de vocês para qualquer coisa. Pode ser pelo chat, ou pode abrir o microfone e falar. Tá? A Marina fez uma pergunta, assim, eu vou botar esse roteiro no Moodle também. Né? Eu mandei para vocês pelo e-mail, né, pela sala de aula virtual, e aí eu vou mandar também pelo Moodle. Né? E agora, assim, né, como eu vou transformar ele em PDF e pôr no Moodle para vocês. Tá? Que daí é bom que já tem as correções da fala, né? Então fica tá ali. Tem uma dúvida sobre a tarefa de capitães, não sei se fala aqui, eu coloco. Teve quem foi que colocou logo no início, acho que foi a Ellen, não lembro se foi a Ellen, não foi a Ellen. Eu estou olhando aqui a lista dos nomes para ver quem que falou e eu talvez já tenha saído da sala. Mas pode colocar assim, não tem problema, que isso já é uma dúvida para a próxima sala, para a próxima aula, né? Coloca assim, Sofia. Eu não sei se tu quer escrever ou se tu quer falar, abrir o microfone e falar, Sofia. Tá. Então, vai escrevendo. Enquanto isso, se alguém tiver alguma questão sobre o parque industrial, por favor, né? Fique à vontade. Assim. Da minha fala, ficaram várias arestas e eu confesso, do que eu preparei, acho que 1/4 só que eu falei. O resto ficou de fora porque não deu tempo, fiz interpolações, etc. Se não tem mais. Eu vou ficar aqui disponível para responder para ti, Sofia, mas a pergunta. Não tem mais alguma pergunta específica sobre o parque industrial? Sim, não. Se ficar silêncio, eu vou achar que não. Então, não. Eu vou parar a gravação e aí eu vou responder fora da gravação.